Estamos de volta e a gente continua falando da saúde da mulher, dessa vez sobre um tema que muitas vezes nós negligenciamos. A nossa saúde íntima, ela é fundamental. Para isso, a gente convidou para participar dessa entrevista de hoje a ginecologista e especialista também em reprodução assistida, né, doutora Joeline Cerqueira. Seja bem-vinda ao programa e um feliz Dia da Mulher. Obrigada pelo convite, Carla. Eu que fico agradecida e feliz Dia da Mulher para todas nós. Para todas nós, né, doutora? Vamos falar sobre esse assunto que envolve a saúde da mulher como um todo, para que a gente também possa falar aqui nessa entrevista sobre a questão também da infertilidade, né? Porque é um assunto também que eu acho muito interessante. A doutora Joeline é ginecologista, mas há muitos anos trabalha com essa paixão, né? Eu acredito muito, doutora Joeline, que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Eu acho que a reprodução assistida, ela entrou na tua vida como um propósito também, não foi? Sim, eu me sinto totalmente realizada no que eu faço. Às vezes, quando eu volto lá atrás, Carla, eu cogitei em fazer outras especialidades dentro da ginecologia, depois que eu terminei ginecologia, mas hoje eu sou totalmente realizada com o que eu faço, não me arrependo em nada de não ter optado por outra área, tipo mastologia, que também é muito bonita e tudo, mas realmente eu acho que só quem faz reprodução é quem tem paixão pela reprodução assistida. Eu digo sempre que tudo que a gente faz com amor, o resultado, ele vai ser sempre favorável ao objetivo que a gente tem na vida, porque não é só trabalhar em uma área, não é só fazer alguma coisa pela rentabilidade, mas é fazer com propósito mesmo, fazer com amor. Eu te acompanho há muitos anos e eu sei desse compromisso que você tem com toda a tua equipe lá da Criar, que eu queria aproveitar aqui a oportunidade também para mandar um abraço especial para toda a equipe que eu conheço bem e falar dessa importância mesmo da questão da sensibilidade. Nada melhor do que a gente poder falar sobre isso nesse mês especial, que é o mês da mulher, porque quantas mulheres são inférteis? Quantas mulheres têm aquela condição de saber que uma gravidez não pode ir à frente? São tantas histórias, né, doutora Joeline, e isso é muito difícil para nós mulheres. Até mesmo quando o problema nem é com a gente, mas é com o nosso companheiro, com o nosso parceiro, né? Exatamente. É difícil de aceitar, a sociedade cobra muito a maternidade, a paternidade, né? Então, assim, às vezes, para a mulher se conscientizar que ela precisa de um tratamento, Carlos, já passou até uma boa parte do tempo, né? Do tempo que a gente diz ótimo para obter os melhores resultados, mas nunca é tarde para procurar ajuda, né? Então, a infertilidade é realmente um problema de saúde. Ela deve ser encarada como tal, né? As pacientes, as mulheres, os casais, eles devem entender o que é infertilidade e quando procurar o especialista. Inclusive, doutora Joeline, eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade que a gente está falando sobre esse assunto para falar da saúde íntima da mulher. A ida ao ginecologista, ela deve acontecer a partir de que idade? Quando a menina já entra na puberdade, ela já deve ir, ou até mesmo antes, quando a pediatra encaminha por algum motivo, né, que ela acha, por exemplo, a puberdade está tardia, a puberdade está precoce, então às vezes a pediatra encaminha. O momento certo, eu digo que é naquela transição, às vezes a criança ela não está nem mais com o pediatra, já está entrando na puberdade, então é o momento, sim, dela ser avaliada por um ginecologista para ver se o desenvolvimento puberal dela está normal e compatível para a idade. Eu estou falando isso também porque já com tantas entrevistas feitas aqui no programa Canal Saúde, a gente acaba sendo uma especialista também com as respostas de vocês, viu, doutora Joeline? Eu já me considero parte da saúde do nosso estado. O Canal Saúde já tem o quê? Quase 15 anos, então já te entrevistei inúmeras vezes e eu me recordo muito que em várias vezes você falava para mim sobre essa questão da endometriose, né? Que inclusive a endometriose é um problema que as mulheres têm, que muitas vezes, que algumas mulheres têm, mas que elas nem chegam a saber. E aí vem a questão da cólica menstrual, que muitas vezes a gente acha que a cólica é uma coisa comum, mas quando essa cólica ela passa a ser alguma coisa a mais, aquilo já mostra que ela pode ter um sinal de endometriose. E a endometriose também
muitas vezes não causa infertilidade, mas na verdade ela atrapalha esse processo de engravidar, né, doutora? Nós estamos no Março Amarelo, que é o mês. Inclusive ela está toda de amarelo. Mês de conscientização da endometriose. Então, nós mulheres precisamos entender e saber que existe endometriose. Como você falou, a endometriose, ela é uma doença que cursa com dor, na grande maioria das vezes, seja cólicas menstruais, dor para ter relação no momento da relação da penetração, dor fora do ciclo menstrual, dor ao urinar, dor ao defecar. Então, assim, são várias comorbidades, são vários sinais e sintomas que a doença pode ter e a infertilidade. 50% das mulheres com endometriose são inférteis. Olha só. Então, é um público muito frequente dentro do consultório de reprodução humana, porque impacta por vários motivos na fertilidade da mulher. E a endometriose, ela deve ser tratada, ou pelo menos diagnosticada, desde o início. Por isso que a gente fala da importância da ida da menina quando está na puberdade ao ginecologista, para que ela possa conhecer o seu corpo e para que possa realmente identificar, porque a gente está numa fase diferente da vida. A gente saiu de uma fase, você deixou de ser criança para virar uma mulher. Né? Então, assim, o corpo muda, tudo muda. E quando a gente tem essa consciência, e isso faz parte de uma educação que nós precisamos, inclusive, conversar com os nossos filhos e as nossas filhas, falando um pouquinho sobre a saúde íntima da mulher, esse é um assunto que nós, mulheres, devemos conversar com as nossas filhas. Eu digo que ter cólica não é normal. Então, cólica exagerada, que é mais, vamos dizer, está mais presente ali na endometriose, a gente não pode achar que aquilo eu tenho que aprender a conviver porque minha avó viveu daquele jeito, meus antepassados tiveram e não procuraram ajuda, não descobriram o que era. Então, a mulher é uma doença da modernidade. Sim. Ela vem crescendo, né, os números com o tempo, a gente acredita que também sejam pelos exames, que hoje eles têm mais eficácia em diagnosticar. Mas é uma doença da modernidade, a gente não deve banalizar, porque lá na frente ela pode trazer os problemas para a fertilidade da mulher. Exatamente, é importante fazer esse diagnóstico preciso, quanto mais cedo melhor, justamente para a mulher não ter esse problema lá no futuro com a questão da infertilidade. Hoje a gente sabe que a vida moderna trouxe para nós mulheres uma nova situação. Antigamente a gente engravidava bem cedo. Hoje as mulheres querem engravidar tardiamente e cada vez mais isso está aumentando. E aí a doutora Joeline está aqui comigo e aí eu também já queria aproveitar essa oportunidade para deixar uma dica para você, mulher que está assistindo aí o nosso programa, que está naquela tua fase de vida, passou dos 30 anos de idade, já nem pensa em engravidar ainda, não tem planos de engravidar, mas quer ter filho, porque todos nós sonhamos e desejamos ser mães, faz parte da gente, né? Ser mãe. Congelar os óvulos é a melhor alternativa que existe, hein, doutora? Exatamente, Carla, muito bem lembrado. É outra coisa da mulher moderna, né? É a possibilidade de congelar seus óvulos. Hoje a gente pode optar por várias coisas antes de engravidar, são muitas oportunidades. É o trabalho, é o estudo, são viagens, é doutorado, às vezes a própria falta do parceiro. Você não encontrou seu parceiro ideal aos 30, aos 34 anos, e aí? Vai se desesperar? Não precisa se desesperar. Congela os óvulos e pronto, e vai. Congela os óvulos e segue. Isso não garante nunca, e que fique bem claro, que você vai ser mãe. Isso não é garantia de maternidade, que fique bem claro. Mas é a alternativa que a gente tem no momento para aquela mulher. Certo? Inclusive aquelas mulheres que já são casadas, que já têm filhos e que, tipo, não pensam em ter outros filhos agora, mas que pensa no futuro, também é uma alternativa. A gente vê tantos casos, doutora Joeline, de mulheres que às vezes não dão certo naquele relacionamento, às vezes a mulher, ela fez uma ligadura, né? Ela casou, aí o casamento não deu certo, ela separou, encontrou um outro parceiro. Sim. E ela tá ligada,
Mas ela também pode ter essa possibilidade de ter um filho, né? Porque através da reprodução assistida, isso é possível. Inclusive a mulher que fez a ligadura, né? Então ela também tem essa possibilidade. Se ela congelou ali os óvulos, tá ali guardadinho, um outro momento da vida dela, ela pode ser mãe. A gente está vendo isso direto, né, doutora? Como você disse, as mulheres hoje cada dia mais estão deixando para engravidar mais tarde. Né? Ou então o arrependimento de uma laqueadura vai acontecer lá mais tarde. Teve a lei da laqueadura que diminuiu a idade. Que maravilha essa lei sair. Laqueadura. Olha, era um absurdo, né? A mulher precisar da autorização de um homem. Ai, gente, para poder ser laqueada, pelo amor de Deus, isso não. A gente não precisa disso, evoluímos muito. Eu fico tão feliz esse mês da mulher, a gente poder ter essa lei aí aprovada. Isso foi muito importante pra gente. É importante a gente falar sobre a presença forte dos movimentos de mulheres que antecederam a gente, que lutaram por essa causa, que vem lutando para que a gente chegasse hoje aqui, para que as políticas públicas pudessem avançar, né, para as que vão vir também, elas possam ter essa autonomia, essa liberdade de escolher o que ela quer para a vida dela, porque nós lutamos isso pela igualdade de gênero. Sim, exato. Então, assim, a lei veio muito para nos garantir direitos, né, que por vezes eram tirados. Por outro lado, toda mulher que deseja fazer uma laqueadura, hoje a lei ampliou tanto que a partir dos 21 anos não precisa ter filhos. Então você precisa de uma orientação de um ginecologista, não precisa ser nem da área da reprodução assistida. Mas uma menina muito jovem laquear, ela tem outros métodos, né? Outros métodos para evitar a gravidez, métodos de longa duração. O DIU, implantes, então ela pode optar por outros métodos também quando ela não tem a prole definida e é muito jovem, porque o arrependimento da educação sexual. Exatamente. Da conversa, da gente preparar as nossas meninas para a vida sexual. Sim. Né? Porque a gente tem que avançar ainda muito nisso. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, e a coisa do machismo é algo tão enraizado dentro da sociedade, é algo que é enraizado dentro da gente, até dentro das mulheres. Se a gente for parar para pensar, olha a diferença, eu tenho um filho homem e uma filha mulher. Será que o comportamento da criação é igual para o menino e para a menina? Se a gente for parar para analisar a nossa vida como pai e mãe, e aí, será que a gente trata os dois de forma igualitária? Na tomada das decisões? Por que a gente sempre coloca as meninas achando que com elas tem que ser diferente e com os meninos é o oposto? A gente tem que também avançar em relação a isso. Exatamente. Porque acontecem essas situações aí, de meninas que não estão preparadas para a vida sexual, não tiveram nenhuma orientação, né? E aí, em muitos casos, acontece o quê? A gravidez indesejada. Pois é. E, então, é um papel de nós mães, de meninas principalmente, porque acho que os meninos já têm essa educação, né? Mas há algum tempo. Mas as meninas hoje têm a liberdade, hoje tem a camisinha até feminina, né? Então, ela tem que se impor no relacionamento dela, ela tem que mostrar os desejos dela, ela tem que se prevenir na idade que ela não deseja engravidar, não só da gravidez, mas de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é uma luta diária, né? Inclusive tem crescido muito. Recentemente eu vi uns dados em relação ao aumento de casos de HIV aqui no Piauí. Eu fiquei muito assustada com os números que crescem absurdamente. Então, o que está acontecendo com os nossos jovens? Então, eu acho que nós que somos de uma geração onde veio o boom da AIDS e do HIV, que nós vivenciamos tudo aquilo, né, doutora Joeline? O medo que a gente tinha da doença, eu acredito que, inclusive, deva-se existir mais políticas políticas públicas voltadas para essa consciência, principalmente para chamar a atenção dos jovens que não tiveram esse acesso a essa informação de uma forma tão avassaladora como foi para a gente com o surgimento da doença da AIDS. Parece que vem banalizando. Então, eles não priorizam ou não valorizam. Né, a prevenção, o uso da camisinha, que teve uma época que
quando a gente atende no consultório, todas as adolescentes usavam. Hoje em dia... As campanhas, elas precisam ser mais atuantes, né? As campanhas precisam ser... E eu não falo só da questão pública, não, mas eu falo que na nossa casa também a gente precisa falar sobre essa doença, a gente precisa mostrar para os nossos filhos, para as nossas filhas, porque o HIV está aí, a AIDS está aí, as doenças sexualmente transmissíveis estão aí e o despreparo, não é o despreparo, mas é o desconhecimento, na verdade, dos jovens em relação a essas doenças sexualmente transmissíveis, talvez seja algo que esteja aumentando a cada dia o número de pacientes jovens com o HIV, com a AIDS, que poderiam ser evitadas com essas medidas de prevenção. Por isso a importância, né, da educação dentro da família, na escola, que muitas vezes é criticada. Sim. Né? Eu vejo pais criticarem por achar que aquilo dali vai estimular precocemente o filho dele ou dela a prática sexual mais precoce. Não é isso, o objetivo é realmente orientar aqueles jovens, porque a gente vê isso que você falou, a banalização de algumas doenças, né? Orientar os jovens que a doença continua existindo, ainda não tem cura para a AIDS, por exemplo, ainda não tem cura para a hepatite B, doenças sexualmente transmissíveis, né? E elas precisam ser evitadas com os nossos cuidados. E existem inúmeros casos, inclusive, eu não sei se já aconteceu algum caso, doutora Joeline, com você em seu consultório, mas você atende tantas pacientes. Às vezes uma mulher, ela tem um vírus do HIV, ela nem sabe que ela tem aquele vírus. E aí, de repente, uma gravidez desejada acaba não acontecendo pelo diagnóstico, quando, na verdade, ela nem sabe que é portadora da doença, né? Pode acontecer. Às vezes, o diagnóstico também é feito na gravidez, que é um teste que o Ministério da Saúde orienta que seja feito em todas as gestantes. Então, hoje é uma doença que tem vários comportamentos. Então, tem mulheres que são assintomáticas, às vezes apenas só portadoras do vírus, no caso do HIV. E elas precisam ser tratadas quando diagnosticadas e grávidas. Então, assim, a importância do pré-natal também. De fazer todo esse acompanhamento. Ainda há pouco a gente fez uma entrevista aqui falando sobre a importância de realizar exercício físico regularmente, da questão da alimentação equilibrada. Isso também auxilia na saúde íntima da mulher. Sim. Né? Atividade física, uma boa nutrição, ela tem que estar acompanhada em todo o tratamento que você vai fazer, dentro da reprodução. Na hora que o casal senta e já me conta que não faz atividade física, que não se alimenta adequadamente, eu tento ali fazer uma lavagem cerebral. Porque não adianta isso, né, não adianta você passar na frente dos bois. Você quer logo um tratamento, você está obesa, você não dorme bem, você não pratica uma atividade física, tem dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, está ali pré-diabética e quer que a gente faça milagre. Não é assim. A mudança começa no nosso estilo de vida. A saúde só começa desse jeito, inclusive a saúde da fertilidade. A mulher passa por fases bem marcantes na vida, doutora Joeline. Tem a puberdade na adolescência, a gestação, a menopausa. Sim. Como lidar com essas mudanças? E aí eu vou aproveitar que eu estou falando da questão da mulher que chega até a menopausa. Ela está perto de chegar na menopausa, ela está naquela... É puerpério? Não, climatério. É porque é puerpério, climatério. Mas ela ainda não chegou na menopausa. Mas essa mulher nunca engravidou. Ela não tem mais óvulos. Ela pode ser mãe? Sim, ela pode com ser óvulos mãe. doados? Com óvulos doados. Então, é uma coisa também que a gente precisa conscientizar. Você fala de uma mulher de 40 anos, 50 anos, é uma mulher jovem. Jovem, muitas vezes não teve nenhum filho. Nem filho. Está no início de um casamento. E está num climatério, está chegando na menopausa. E não percebe aquilo passar. E o que é que a gente vê na prática? Conseguimos gravidez com óvulos próprios? Conseguimos, mas de forma mais difícil, certo? Uma mulher com 40 anos ou mais, ela já tem a reserva ovariana baixa. Então, quando você estimula, além da quantidade menor de óvulos que vem num tratamento, a qualidade daqueles óvulos também
pode vir mais deteriorada, vamos dizer assim. Então, o ideal é até quantos anos, doutora? Não existe ideal, sabe, né? Carla? Ela pode fazer até na idade que ela quer. Eu tenho pacientes de 45 anos que elas ainda querem tentar com os próprios óvulos. Os próprios óvulos. Né? Então, eu acho que cada paciente tem seu limite. Eu digo assim, a gente tenta. Existe possibilidade? Sim, pequena, certo? Pequena, principalmente quando é aquela paciente que a gente estimula, não vem quase óvulos. Os que vêm gera embriões aneuploides, anormais, e a paciente no final não vai ter embrião para transferir. Então, isso é o mais comum na paciente com mais de 40 e principalmente com mais de 43 anos. Ela pode optar pelos óvulos Aí doados. ela pode optar com óvulos doados, porque o que é que envelhece na gente? São os óvulos. Certo? O útero geralmente se mantém intacto, pode engravidar até numa idade mais A gente viu avançada. recentemente algumas pessoas falam assim, a Cláudia Raia acabou de ser mãe com Exato. 50 e poucos anos, né? Aí, e uma gravidez Tranquila, tranquila. né? Sabe o que eu digo para as pacientes? Faça atividade física. A Cláudia Raia era uma atleta. Um atleta. Ela não era pré-diabética, ela não era obesa. Por que ela levou uma gravidez normal? Ela não é melhor do que ninguém. Claro. Agora, ela era uma paciente, ela é uma mulher que cuidava do corpo dela, entendeu? Eu não sei que técnica ela utilizou, deve ter feito algum tratamento, mas eu já falando da gravidez, ela teve uma gravidez saudável. Então, a gente pode ter uma gravidez saudável até depois dos 50. Eu acho que o sonho de ser mãe, a vontade de ser mãe, independente de qualquer situação em que você esteja nesse momento, você fez uma ligadura, uma laqueadura, falando ligadura, mas é porque a gente antigamente falava assim, né, doutora? Uma laqueadura, mas você quer ser mãe. Então, procura, né? Procura a doutora Joeline, procura... Ser mãe não é óbvio. Não é, eu digo. Ser mãe é uma outra entidade. Outra entidade, verdade. Então, assim, óvulo doado, por mais que algumas pacientes tenham muito preconceito, mito com relação, eu digo para todas as minhas e digo e repito na frente da televisão. Eu não tenho nenhuma paciente que se arrependeu por ter feito tratamento com óvulos doados. Inclusive, tem uma nova legislação em relação à questão dos óvulos doados com a questão do parentesco, doutora Joeline? Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso. Tem, bem lembrado. Então, hoje em dia, o óvulo doado pode vir de uma doadora anônima ou de uma doadora parente, de até 4º grau. Então, às vezes, tem aquele preconceito, você não quer usar óvulo, não quer de uma pessoa desconhecida, né? Apesar de ser ainda a técnica mais utilizada. Mas hoje você pode usar, se tiver alguém que, na sua família, que deseje lhe ajudar nesse processo, contanto que seja parente de até 4º grau, quem é? Geralmente, mãe é mais velha, então fica irmã, tia das mais novas, primas, sobrinha. Então, assim, até 37 anos pode ser uma doadora. Maravilha. Ai, gente, amei essa entrevista, viu, doutora Joeline? Obrigada. Volte várias vezes aqui no nosso programa Canal Saúde. Esse programa é bem especial, feito para nós, mulheres.